mais esperada até então. Muitos estavam confusos, outros com medo, todos no céu assistindo atentos. Os anjos não estavam preparados para cantar. O Deus homem enfrentando seus últimos dias na terra. A humilhação seria grande. Muitos pensaram ser a derrota final e o fim de um projeto. Todos dependiam dele e ele caminhava firme para o seu principal objetivo, a morte. Ele morreria a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Vamos juntos entender o que Jesus estava sentindo naqueles momentos e relembrar o que realmente importa na nossa vida hoje. Vamos caminhar com Jesus nos últimos dias dele aqui na terra e perceber como aquela semana foi especial, quando os anjos silenciaram. Observe sua paixão. O Salvador que não desistiu de seus filhos até encontrá-los. Sinta seu poder, o Deus que não tolerava uma falsa e fria religião. E ouça a sua promessa, porque o Redentor escolheu ir ao inferno por você, ao invés de ir ao céu sem você. O que a Páscoa representa para mim? Bem, ela representa um amor inigualável por mim, vindo de um sacrifício vivo. Ela representa a ressurreição e a redenção. Mas esse ano em especial, ela representa, além de todo esse amor de Deus por nós, entregando seu Filho para morrer por nós, ela representa a libertação. Isso, a libertação desse tempo difícil que estamos vivendo. A libertação para deixar para trás tudo aquilo que não importa e ressignificar todos que importam. Sim, Jesus morreu acreditando em pessoas. Sim, ele ressuscitou também e graças a Deus por isso, mas ele morreu acreditando em pessoas. E então é um novo tempo para a gente ressignificar, sim, todos que importam, porque ele se importou primeiro. Então, para mim, a Páscoa tem todo esse significado.
Eu imagino que você, assim como eu, também adora receber presentes. Dar presentes, receber presentes é uma linguagem de amor. Quando eu penso nesses presentes especiais, inevitavelmente eu me conduzo à minha infância, a cada aniversário, cada Natal, também na Páscoa, os presentes que a minha mãe me dava, era tão bom, mas ao mesmo tempo hoje, passados alguns anos, eu também sei de quanto sacrifício ela fazia para que pudesse então nessas datas especiais entregar bons presentes. Quando eu penso nesses presentes que envolvem sacrifício, inevitavelmente eu me reporto a um dia como hoje. Pensarmos na sexta-feira da paixão, pensarmos na cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo ela reserva presentes especiais. Talvez você nunca se atentou a perceber com mais detalhes o que envolve a cruz, quais são os elementos que estão ali presentes no cenário do sacrifício de Jesus, no sacrifício de Jesus por mim e por você. É bem verdade que a sexta-feira de Jesus ela começa de uma forma muito difícil. Obviamente a gente já entende que o caminho de Jesus para o Calvário não começou em Belém, quando nasceu naquela humilde manjedoura. Também não começou nas ruas empoeiradas da Galileia, quando o seu ministério começa de forma proeminente a ser conhecido. Também não começou quando foi batizado pelo seu primo João Batista. Também não começou depois do seu primeiro milagre, naquele casamento onde o desespero da humanidade foi realmente suprido com o melhor vinho. Na verdade, minha convicção se dá de que enquanto ainda o barulho da mordida do fruto ainda ecoava lá no paraíso, Jesus começava a sua trilha rumo ao Calvário. E essa trilha então é envolta de muitas coisas, de muitos sacrifícios. A cruz é o maior deles, o sacrifício, Jesus topando de forma extraordinária viver o inferno por mim e por você, porque ele se negava a literalmente ir ao céu sem mim e sem você. Mas a sua jornada de forma exponencial à cruz, suas dores, seus conflitos, a sua humanidade começa a gritar naquele jardim. Quando ao longe, depois de um período de abandono e de oração, ele percebe alguns homens chegando e ali um amigo. Sim, um amigo, porque Jesus o chamou assim. Dentro desse processo de sacrifícios em prol da cruz, em prol desse presente merecido a mim e a você, Jesus foi abandonado, Jesus foi traído e a traição dói. Se você já viveu a realidade da traição, você sabe o que eu estou falando. A traição realmente corrói o coração da gente. Imagine essa cena, Jesus lá na agonia do jardim. Eu convido você a pensar nessa cena, Jesus no jardim, na agonia, na tristeza, no abandono. Sim, ele já havia sido abandonado pelos seus discípulos, ele já havia sido renegado pela multidão que no domingo de Ramos proclamava o seu nome, mas agora, sim, o havia deixado só. Também a sua face ainda úmida pelo beijo de um amigo. Sim, embora o beijo tivesse sido dado por Judas, a traição ela foi cometida por todos. Todos que ali estavam não tomaram posição. Ao sair do jardim, Jesus caminhou sozinho. O mundo virou as costas a ele. Jesus foi traído. E a traição ela é uma arma encontrada apenas nas mãos de quem você ama. O seu inimigo não possui tal arma, porque somente um amigo pode cometer traição. A traição ela é revoltante, é a violação da confiança, é um jogo sujo. E quem dera viesse de um estranho, quem dera fosse uma investida fortuita, quem dera que fosse uma vítima das circunstâncias, mas não é. Você é vítima de um amigo quando este o trai. Alguém lhe dá um beijo no rosto, faz uma promessa com os dedos cruzados, você confia em seus amigos e eles lhes viram as costas. Você confia no sistema para lhe fazer justiça e o sistema o transforma num bode expiatório. Você é traído, beijado pela serpente. Isso é mais do que rejeição, porque a rejeição ela abre a ferida, a traição coloca sal. É mais que solidão, porque a solidão o deixa ao relento, a traição fecha a porta. É mais do que escárnio, o escárnio esfaqueia, a traição gira a faca dentro de você. É mais do que o insulto ofende o seu orgulho.
a traição parte o seu coração. Essas foram circunstâncias que envolveram Jesus naquele jardim. Ele então é conduzido para um julgamento completamente legal. A sua autoridade continua sendo julgada, a sua autoridade continua sendo condenada. Ele começa então a viver todo o escárnio que aquelas pessoas poderiam fazer. Satanás ao redor, sim, sussurrando no ouvido das pessoas: crucifica-o, crucifica-o. A turba completamente conduzida pelas emoções, pelo orgulho de uma humanidade que foi sim tocada pelo mestre dos mestres. Ninguém crucifica gente boa. Jesus foi crucificado porque ele era uma ameaça para aquela sociedade, uma ameaça para a religião, uma ameaça para os manipuladores. Sim, Jesus sofreu no meu e no teu lugar. Ele se entregou, e essa é a grande dádiva do Evangelho. Jesus dando a vida dele no meu lugar e no teu lugar. Isso toca o nosso coração. Isso nos faz sim reportarmos para os momentos em que nós nos sentimos assim, abandonados, traídos, feridos, magoados. Sim, a sexta-feira da paixão nos inspira a olharmos para essas circunstâncias da nossa vida e entendermos que a vida muitas vezes, ou quase sempre, se apresenta num quadro de injustiça, mas aí vem Deus completamente mergulhado na atmosfera da nossa existência para fazer justiça. Sim, a Bíblia diz, a sua palavra diz que Deus é justiça nossa. Jesus não olhava para aquela circunstância enquanto todos o estavam traindo. O seu coração, os seus olhos estavam fitos no futuro, estavam voltados para o Pai que estava com ele, mesmo em silêncio. É assim na minha vida, é assim na tua vida. Há momentos em que nós só ouvimos o silêncio, há momentos em que nós não ouvimos nada, mas temos a consciência da presença. Nossa jornada não é calibrada pelas vozes muitas vezes que nós ouvimos, pelas vozes que nos conduzem, mas pelo entendimento de que a nossa gratidão, nossa generosidade, nossa fidelidade, nossa lealdade, o amor que queima em nós, o perdão, tudo isso acontece na minha e na tua vida pelo sentido de presença. É entendermos que Deus caminha conosco, assim como o Pai estava com o Filho, conduzindo-o até o Monte do Calvário. Ele também está na minha vida e na tua vida, nos conduzindo aos calvários da nossa jornada, aos sacrifícios da nossa jornada, porque Ele sabe que eu e você precisamos dele. E eu quero que você entenda que quando Jesus chega ao Monte do Calvário, Ele sim é pendurado na cruz, Ele está lá, sangrando no meu e no teu lugar. Mas vamos comigo, vamos ao cenário da cruz. Ao olhar para o Calvário, nós começamos a identificar ali vários presentes que chegaram somente à minha e à tua realidade, porque Jesus escolheu se sacrificar. Sim, este sacrifício imerecido possibilita para mim e para você compreendermos alguns presentes da graça. Sim, havia ali uma coroa de espinhos, haviam ali os cravos que penetraram o corpo perfeito de Jesus, haviam ali também uma esponja embebida em vinho podre, vinho apodrecido, vinagre, que representa de uma forma muito clara aquilo que a humanidade é capaz de oferecer. Quando o ser humano estava em desespero, lá no seu primeiro milagre, na luta daquela família, com a carência do vinho que já havia acabado, a festa completamente comprometida, a vida deles ameaçada, Jesus entra na história humana e oferece o melhor vinho. Agora, 3 anos e meio depois, Jesus está na agonia, Jesus está na dor, e a humanidade, agora representada por aquele soldado romano, oferece a Jesus vinho apodrecido. No desespero humano, Jesus oferece o melhor vinho. Na luta do Filho de Deus, a humanidade ofereceu o pior vinho. Mas Jesus não retrocede, Jesus não muda, porque ele estava convicto da sua jornada, porque ali haviam sim estes presentes para evidenciar uma única coisa. Era Jesus dizendo: ei, eu estou aqui. Cada um desses elementos, eu estou vivendo cada um na mais absoluta profundidade, e eu estou fazendo tudo isso por você, porque eu escolhi você. Portanto, eu quero convidar você agora a mergulhar na sua jornada. Sim,
porque a jornada da paixão de Cristo, ela é capaz de calibrar na minha e na tua jornada a nossa paixão por Cristo. É quando nós paramos para olhar na jornada da paixão de Cristo, realmente transformando e ressignificando a vida de muitos, na nossa jornada hoje, na minha e na tua luta, aí onde você está, essa paixão precisa realmente incendiar a tua paixão por Jesus, a tua paixão nos momentos bons, a tua paixão nos momentos de luta, a tua paixão por Cristo nos momentos em que a sua fé é testada, nos teus momentos de calvário, nos teus momentos de luto, nos teus momentos de morte, nos teus momentos de dificuldade. Aí onde você está, Jesus continua, através desses presentes da cruz, desses presentes do Calvário, desses presentes da graça, Ele continua dizendo: eu fiz tudo isso por você. Então não se assuste se agora o sussurro que você ouvir aí nos teus ouvidos seja a voz de um Deus dizendo: tudo isso eu fiz por você, eu escolhi você. Ele poderia ter decidido sair da cruz. Haviam outros presentes, havia uma placa que dizia: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Quem mandou escrever aquela placa? Pilatos. Quem creu naquela placa? Um ladrão da cruz, sim. E quando ele olhou para Jesus, ele o identifica como o rei. Ele diz: lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. Quem disse para aquele ladrão que Jesus era um rei? Ele simplesmente leu a placa, um presente da graça. Sim, porque não há pessoa que Deus não possa usar, como também não há linguagem que Deus não possa falar. Ele alcança o meu e o teu coração, são os presentes da graça. Mas a cruz é a evidência da maior vitória. Jesus venceu todas as esferas sacrificiais, porque Ele só enxergava o meu e o teu rosto. No cenário da grande guerra espiritual entre o bem e o mal, Jesus, quando é levantado na cruz, estava assim, sendo levantado como vitorioso. Às 3 horas da tarde, ele morre naquela sexta-feira. Para os discípulos, um desespero começa. Eles se trancam com medo dos romanos, com medo dos judeus. Mas algo começa a ser gerado. 3 dias depois, o mundo contemplaria o resultado da cruz. Mas hoje, eu convido você a olhar para a cruz de Cristo e ter a convicção de que nas tuas cruzes, nas tuas lutas, o mesmo Cristo vitorioso no Calvário é o Cristo que te acompanha, dizendo: ei, eu continuo com você, eu fiz tudo isso por você e eu estou com você até o final. Não é extraordinário? Que Jesus abençoe a tua vida. Nosso final de semana de Páscoa só está começando. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o silêncio do sábado e o extraordinário domingo que revela a mim e a você a vida que há em Jesus e a jornada que só Ele pode oferecer. Mas eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de pararmos um pouco e voltarmos a compreender sobre a realidade da cruz. Muito obrigado a Deus pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Obrigado, Senhor, porque aquela semana nos abriu a porta para a eternidade. A semana final, a mais esperada até então. É verdade que muitos ali estavam confusos, outros com medo, todos no céu assistindo atentos. Os anjos não estavam preparados para cantar, mas, Senhor, o Deus homem, teu Filho Jesus, enfrentando seus últimos dias na terra, humilhação grande. Muitos pensaram ser uma derrota final e o fim de um projeto. Mas, Senhor, nós te agradecemos, porque Jesus foi morto na cruz, levantado na cruz, mas entronizado também no nosso coração. Pai, nós te agradecemos e declaramos a vitória de Jesus sobre a nossa vida. Guarde o nosso coração, nos encha de vida e que a paixão de Cristo seja realmente canalizada na nossa jornada para incendiar a nossa paixão por Ele, pela eternidade e pela promessa que através dele vive e revive em nós. Guarde o nosso coração. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém
Amém. E graças a Deus. Eu espero que você esteja sendo tremendamente abençoado. Como disse, nossa Páscoa, nosso especial de Páscoa só está começando. Anote na sua agenda, reúne a tua família. Amanhã, sábado, às 8 da noite, vamos conversar sobre o silêncio, a realidade de um túmulo escondido. E no domingo, 2 grandes encontros. Pela manhã, às 10 da manhã, uma mensagem muito especial, onde nós vamos conversar sobre a ressurreição de Jesus, sobre a vida que há em Jesus, os recomeços que há em Jesus. Vamos poder partilhar da ceia, então já vai preparando o teu cálice, o pão, para junto com a tua família estarmos juntos, e o encerramento do domingo às 8 da noite. Quando os anjos silenciaram, é para inspirar o teu coração. Que a graça de Jesus esteja contigo e até o nosso próximo encontro.